Olá pessoal, hoje então nós vamos dar início, ao nosso estudo aí da lógica matemática, e na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho aí, sobre a lógica proposicional. Nessa primeira aula nós vamos abordar primeiro a parte da sintaxe, então nós não vamos por enquanto entrar ainda na semântica não. Então nós vamos definir, alguns conceitos. Inicialmente, nesse estudo da lógica, é um pouco assim teórico, mas depois vocês vão ver que nas próximas aulas a gente vai entrar em umas partes mais aplicáveis aí no dia a dia, no estudo de expressões matemáticas e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá. Durante esse curso, nós vamos passar aí por 3 momentos. Primeiro nós vamos especificar, uma linguagem, ou seja, por que é importante a gente especificar uma linguagem? Porque é a partir dela, que nós vamos representar o conhecimento, e para a gente fazer essa representação, nós vamos então ver os conceitos tanto de sintaxe, que será na aula de hoje, quanto de semântica. Em seguida, após a gente definir então essa sintaxe, a semântica, como que a gente vai representar, algumas expressões, argumentos do dia a dia, nós vamos então estudar a posterior métodos que produzam ou verifiquem as fórmulas ou argumentos válidos. Então a gente vai ver em questão da validade das expressões, certo? Então, para isso a gente vai utilizar alguns métodos. Aí a gente tem método da tabela verdade, alguns métodos de inferência, e assim por diante. E por último, nós vamos ver alguns sistemas de dedução formal, onde são consideradas noções de prova e consequência lógica, Então, esse conceito, de prova e consequência lógica, o nosso intuito é chegar aqui, onde a gente vai poder provar, a partir de alguns conhecimentos a priori, a gente pode deduzir alguns argumentos válidos, ok? Então, no início aí nós vamos definir, o que é a linguagem da lógica proposicional. Então, para a gente definir a linguagem da lógica proposicional, ela é semelhante à definição de outras linguagens, por exemplo, da língua portuguesa. Como que a língua portuguesa ela é definida? Ela é definida a partir de quê? A partir de um alfabeto, então a gente tem lá as letras do alfabeto, na língua portuguesa, e a partir dessas letras, nós formamos palavras, e são estabelecidas também o quê? As regras gramaticais. Então, a partir de um alfabeto definido e as regras gramaticais, ou seja, as regras que vão estabelecer, as palavras, as expressões, certo? Que vão validar, é que você define então a língua portuguesa, E assim nós vamos fazer na lógica proposicional. Então nós vamos definir um alfabeto e depois algumas regras aí para estabelecer a linguagem da lógica proposicional, Nós temos alguns tipos de sentenças, Por exemplo, nós temos sentenças interrogativas. Exemplo, qual o seu nome? Qual o time que você torce? Nós temos também expressões, sentenças imperativas. Lave as panelas agora, ou vá arrumar o seu quarto, certo? Isso são expressões imperativas. E temos as expressões declarativas. Por exemplo, José é uma pessoa legal, O Atlético é o melhor time do Brasil, certo? E o que vai importar para nós no estudo da lógica proposicional são as expressões declarativas, certo? Ou seja, são essas sentenças que nós definimos como que? Como uma proposição. O que é então uma proposição? Ela é uma sentença declarativa que pode ser interpretada como verdadeira ou falsa. Por exemplo, na sentença interrogativa, qual o seu nome? Você não vai responder se é verdadeiro ou falso.
imperativa, lave as panelas agora, você não vai estabelecer que é verdadeiro ou falso agora. José é uma pessoa legal? Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Ok? Então, alguns exemplos aí de proposições. Observem. Ó, Recife é a capital de Pernambuco, né? Verdadeiro. Ó, pi é maior do que raiz de 7, né? Verdadeiro essa expressão. Seno de π sobre 2 é igual a 1. Ó, essa também é uma sentença, né? Uma proposição, né? E que a gente pode estabelecer um valor para ela, que é verdadeiro. Ó, 3/5 é um número inteiro? Opa, essa aqui seria o quê? Uma expressão falsa. Ou seja, aqui eu tenho uma sentença verdadeira, aqui eu tenho uma sentença verdadeira, aqui eu tenho uma sentença verdadeira, aqui eu já tenho uma sentença o quê? Uma proposição falsa. Né? Então, essas são as sentenças que a gente vai trabalhar. Vale também algumas observações, né? Onde a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, sentenças ambíguas, né? Nós não vamos trabalhar com esse tipo de sentença na lógica proposicional. Exemplo, eu vi José com uma luneta, né? Ou seja, José estava com uma luneta ou você viu ele através de uma luneta, né? Então isso aqui é uma sentença ambígua. A gente não trabalha na lógica proposicionais com esse tipo de sentença. Outra, né? José comeu o bolo ou o bolo foi comido por José, para nós, essa aqui é uma mesma sentença na lógica proposicional, ok? Ou seja, a gente não leva em consideração o tempo verbal, tá? Ou seja, José come o bolo, como José comeu o bolo, ou José comerá o bolo, isso daqui é uma mesma sentença, representação de uma mesma sentença, ok? Outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, né, que é a lógica proposicional, né, nós temos aí, ela segue dois princípios. Um que é o princípio da não contradição, né, que significa essa? Uma proposição, né, ou seja, uma sentença, ela não pode ser verdadeira e falso ao mesmo tempo, ok? Então, isso não pode acontecer. Então, esse é o princípio da não contradição. E outro princípio também é o princípio do terceiro excluído, ou seja, toda proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Isto é, verifica sempre um destes casos e nunca um terceiro, ok? Então esse daí também é o princípio do terceiro excluído. Uma proposição, ela sempre vai receber um valor lógico verdadeiro ou um valor lógico falso, ok? Então vamos agora começar então a definir qual que é o alfabeto da lógica proposicional. Ou seja, vocês vão ver que para a gente representar sentenças, né, do dia a dia, nós vamos representar em cima dos símbolos, tá, que compõem o meu alfabeto da lógica proposicional. E quais são esses símbolos? Nós temos 3 símbolos. Nós temos os símbolos de pontuação, tá, que é o que? Vai aparecer nas fórmulas, você vai ver da lógica proposicional, só o abre e fecha parênteses, certo? Esses são os símbolos de pontuação. Nós temos os símbolos proposicionais, ou seja, aqueles que vão representar as minhas proposições, geralmente são representados pela letra P, Q, R, S, tá? Aí tem P1, Q1, R1, S1 e assim sucessivamente, ou seja, eu tenho infinitos símbolos proposicionais, né? E eles são representados por letras, né, notação aqui, letras minúsculas, ok? E temos os conectivos proposicionais, tá? Então, nós temos aqui o não, tá? Então, esse daqui é o não. Depois nós vamos ver qual o significado, tá, de cada um deles. Tem livro que apresenta o não como um tio, tá? Nós vamos utilizar esse símbolo aqui. Tá bom? Isso aí é só questão de notação, porque às vezes você vai pegar um livro e ele vai estar utilizando aí o til, tá? Nós temos o e, o ou, então aqui eu tenho o e, aqui eu tenho o ou, aqui eu tenho o implica, que é uma setinha aqui, e essa setinha com a seta tanto para a esquerda quanto para a direita é o se, somente se, tá? Se, somente se.
ok? Ou biimplicação. Então, o alfabeto da lógica proposicional vai ser composto, então, pelos símbolos de pontuação, abre e fecha parênteses, os símbolos proposicionais, tá? E os conectivos proposicionais. Ou seja, todas as fórmulas daqui para frente, vocês vão ver que podem aparecer apenas estes símbolos e conectivos, ok? Vamos lá. A notação, né? Quando a gente for representar uma proposição simples, tá? Por exemplo, Maria é uma aluna inteligente, certo? Então eu vou representar através desses símbolos proposicionais, né? P, Q, R, S, por exemplo, aqui, ó, P representa uma proposição simples, Q representa uma proposição simples, também chamada de átomos, tá? Chamada também de átomos. E quando às vezes a gente vai representar uma proposição composta, tá? A gente utiliza as letras maiúsculas, ok? Só para falar que nós temos o que? Ela é formada por conectivos, tá? E símbolos proposicionais, ok? Por exemplo, aqui eu tenho a fórmula E, que é formada por não P, certo? Nós ainda vamos aqui definir como que a gente forma, como que as fórmulas são estabelecidas. Nós temos aqui a fórmula H, né, que representa o que? P ou Q, certo? Então, por exemplo, se P aqui representasse, né, Maria é uma aluna inteligente, e Q representasse Maria estuda no IFTM, né? Aqui a proposição seria Maria é inteligente ou Maria estuda no IFTM, ok? Ou seja, eu tenho uma proposição composta, ok? Então vamos lá. Lembrando, pessoal, que no início nós ainda não estamos preocupados com a semântica, o significado, tá? Nós estamos por enquanto definindo só a sintaxe, só definindo notação. Tudo bem? É por isso que essa aula ela é muito importante para as aulas seguintes, ok? Então vamos lá. Vamos agora definir o que é uma fórmula da linguagem da lógica proposicional. Então as fórmulas da linguagem da lógica proposicional, elas são construídas a partir dos símbolos do alfabeto, conforme essas regras a seguir. Então, ou seja, todo símbolo proposicional é uma fórmula. Ou seja, P é uma fórmula, Q é uma fórmula, S é uma fórmula, certo? Próximo, se H é uma fórmula, lembrando que esse H aqui representa para mim, né? H, por exemplo, pode ser, ó, H, essa fórmula minha pode ser igual a P, tá? Então ele está falando, ó, se H é uma fórmula, então não H, que é a negação dela, também é uma fórmula. Ou seja, se H for P, eu tenho também que não H ficaria o quê? Não P, certo? Não P. Ó, então isso aqui também é uma fórmula, né? P é uma fórmula, não P também é uma fórmula, ok? Outra, se H e G são fórmulas, então H ou G é uma fórmula. E é o que a gente chama de disjunção. Ele está falando o seguinte, se H é uma fórmula, por exemplo, H é igual a P, e G é igual a Q. Nós temos que a fórmula H ou G, ele está falando que H ou G seria o quê? O que seria H ou G? P ou Q. Também é uma fórmula, ó, é chamada de disjunção, ok? Se H e G são fórmulas, então H e G é uma fórmula, chamada de conjunção, né? Da mesma forma, se H e G querem uma fórmula, eu tenho que H e G também é uma fórmula, né? H e G, então ficaria o que? P e Q. Ó, P e Q também é uma fórmula, certo? Então vamos lá. Se H e G são fórmulas, então H implica em G é uma fórmula. Ou se H, então G é uma fórmula. Ou seja, neste caso, H a gente chama de antecedente e G a gente chama de consequente. Isso aqui é o que a gente fala, esse símbolo aqui é de implicação.
ok? Ó, o ou é uma disjunção, o e é uma conjunção, a setinha aqui para a direita é a implicação, tá? Ou se então, ok? Ou seja, como que ficaria então que H implica em G? Ficaria o quê? Então ficaria P e implica em Q, certo? Ou seja, se P, então Q, ok? Outra coisa, se H e G são fórmulas, então H, se somente se G, é uma fórmula. Né? Então, observe que aqui eu tenho se somente se ou bi implicação. A gente chama H aqui do lado esquerdo, né? Esse é o lado esquerdo, e G é o lado direito aí da fórmula, ok? Então, pessoal, nós podemos estabelecer fórmulas, né, da lógica proposicional, ok? Por exemplo, eu posso ter uma fórmula, ó, se H, suponha que H é igual a P, e eu tenho que G é igual a R implica em S. Observe que os dois é uma fórmula, não é? H e G. Eu posso fazer então H, por exemplo, H ou G. O que vai ficar H ou G? H ou G. Vai ficar qual forma? P ou, e a minha forma G. R implica em S. Tá aí, certo? Ou seja, isso daqui também é uma fórmula, né? Vamos aqui a alguns exemplos, né? O que são fórmulas aqui, ó? H igual a Q é uma fórmula, que é um símbolo proposicional. G igual a não Q é uma fórmula, que é a negação num símbolo proposicional. E igual a R ou S é uma fórmula. H1 igual a não, abre parênteses, R ou S, fecha parênteses. Observe, pessoal, que todas as fórmulas, ó, todas as fórmulas, elas só têm símbolos proposicionais ou, ó, símbolos proposicionais ou símbolos proposicionais de pontuação e conectivos, ó, respeitando lá o nosso alfabeto. G1 aqui também é uma fórmula, ok? O que é que não são fórmulas, né? Ó, E1 é fórmula, ó, não que, certo? Ou seja, a negação da negação. Ó, que não é fórmula? É. Não que não seria uma fórmula? Sim, a negação da negação, ok? Também é uma fórmula. Ou o que não são fórmulas, né? Por exemplo, H igual a QR, ou seja, dois símbolos proposicionais juntos. Isso não é fórmula, certo? Que e não, isso também não é fórmula, né? A negação a gente utiliza o que? A gente utiliza antes do símbolo proposicional, ok? Lá, ou SR também não, ó. Nós temos aqui símbolos proposicionais juntos, certo? P, I e R, isso daqui também não é fórmula. Se você ir na definição lá das fórmulas, vocês vão ver que vocês não conseguem formar essas fórmulas aqui a partir do que nós definimos aí anteriormente, ok? Vamos lá, ordem de precedência, né, pessoal? A gente sabe aí que, por exemplo, né, na matemática, quando a gente tem lá uma expressão, né, x, se a gente pegar aqui, ó, vamos lá, x é igual a 7 mais 5 dividido por 2, né? A gente sabe que isso daqui, para a gente resolver a expressão, aí tem uma precedência, né? Ou seja, primeiro a gente ia resolver a divisão e depois a gente ia resolver a soma, né? Da mesma forma, quando não se tem os parênteses, né, a gente tem que definir aí a ordem de precedência, né? Então nós vamos ver aqui qual que é a ordem de precedência dos conectivos. Primeiro, né, maior precedência é o não, precedência intermediária é o ou e a menor precedência é o implica e o se somente se. Ok? Vamos a um exemplo aqui. Ó. Suponha então que eu tenho essa expressão aqui, ó. Que eu tenho aqui uma fórmula H que é dada por P e não Q implica em R. Como que isso daqui seria resolvido então?
vamos colocar os parênteses. O que primeiro ia ser resolvido? Primeiro maior precedência o não, né? Então eu vou colocar aqui um parênteses no não que. Em seguida, seria o que? Precedência intermediária, ou e. Então ele iria resolver esse e aqui, não é? Que estaria o que? Com esse mais esse. Então a gente iria colocar, né? Um parênteses aqui e outro aqui. Ok? E por último, ele ia resolver o implica, que seria o que? Isso daqui implicando nisso daqui. Ou seja, eu ia colocar então um parênteses externo. Ou seja, iria ser resolvido dessa forma aí. Ok? Colocando aí os parênteses. Beleza? Então vamos lá. O que é uma subfórmula? Pessoal, isso daqui é muito importante, tá? Como eu disse para vocês, né, essa é uma aulinha um pouquinho mais teórica, mas é muito importante, vocês vão ver para depois, tá? Quando a gente for estudar métodos que vão validar os argumentos, tá? E bem como as proposições, beleza? Então vamos lá, quando a gente for montar uma tabelinha verdade, ok? Isso é muito importante. Não, dada uma fórmula H, suas subfórmulas elas são definidas por. Então, o que é uma subfórmula de H? Se H, então H é uma subfórmula de H, ou seja, então o próprio H já é uma subfórmula dele mesmo. Outra, se H for igual a não P, então P é uma subfórmula de H. Então, se eu tenho uma fórmula não P, então eu tenho que próprio não P é uma subfórmula e P também é uma subfórmula, ok? Outra, se H é uma subfórmula do tipo Q e R, Q ou R, Q implica em R ou Q se somente se R, então Q e R são subfórmulas de H, ou seja, eu tenho que aqui, ó, Q é subfórmula de Q ou R e temos também que R é subfórmula de Q ou R, certo? Da mesma forma, ó, aqui eu tenho que Q é uma subfórmula de Q implica em R e também tem que aqui R é uma subfórmula, ok? Além disso, nós temos que se G é uma subfórmula de H, então toda subfórmula de G é uma subfórmula de H, certo? Então o que ele está falando aqui é até o conceito aí, né, de estar contido, né? Ou seja, se G é uma subfórmula de H, significa então que todas as subfórmulas, então era como se eu tivesse aqui, ó, eu tenho H aqui. Se G é uma subfórmula de H, então G está aqui, certo? Significa o quê? Que todas as subfórmulas de G também são subfórmulas de H, ok? Vamos a uns exemplos aqui que vai ficar mais claro para vocês. Vamos aqui definir quais são as subfórmulas aqui de H. Então, H é igual a não P e Q. Então, o que eu tenho aqui, ó? Então, eu tenho não P e Q, que é o próprio H é uma subfórmula. Então, tá aqui. Dessa não P e Q, eu tenho o quê? Eu tenho que não Q e Q também são subfórmulas. Então, eu tenho que não P e Q também são subfórmulas, certo? Então, aqui, ó, são subfórmulas, certo? E agora, eu tenho que não P, qual que é a subfórmula de não P? P, certo? Ou seja, agora não tem como eu tirar mais subfórmulas, certo? Ou seja, então o conjunto das minhas subfórmulas estão aqui, ó. Então eu tenho quantas subfórmulas então? Então eu tenho uma subfórmula, certo? Que é não P e Q, duas não P, 3 que é Q e 4 que é P. Ou seja, então eu tenho aqui 4 subfórmulas, ok? Vamos aqui para um próximo exemplo, né? P se somente se Q ou não R. Então quais são as subfórmulas? Próprio G é uma subfórmula, então tá aqui, a própria fórmula G é uma subfórmula, tá? Outra, eu tenho que então eu tenho que P se somente se Q é uma subfórmula e eu tenho que não R também é uma subfórmula. Então tá aqui. Ok? Agora, quais são as subfórmulas de P se somente se Q? É P e Q. Certo? E qual que é a subfórmula de não R? R.
Então, aqui eu tenho as minhas subformas, né? Contando, então, aqui eu tenho quantas subformas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 subformas. Ok? Vamos aqui, mais um exemplo aqui, ó. Agora aí uma formulinha aí maior, ok? Então, vamos tirar aqui as subformas. Ó, o próprio E é uma subfórmula. Então, tá aqui. O próprio E é uma subfórmula, certo? Então, vamos pegar aqui, ó, esse parênteses aqui, ele vai fechar com esse daqui, certo? Então, eu vou tirar, então, ó, então, posso tirar esse daqui, é uma subfórmula, e esse é uma subfórmula. Então, tá aí, ó, esse e esse é uma subfórmula. Agora, daqui, o que que eu tenho, ó? Agora, desse daqui, o que que a gente tem, então? A gente tem que esse ou esse. Então, nós temos essas duas subfórmulas. Então, tem essa subfórmula não P implica em S, se somente se não Q, e não P. Então, tá aqui. Agora, o que que eu tenho aqui de fórmula? Eu tenho essa não P implica em S, e eu tenho não Q. Tá aí. Certo? E aqui, qual subfórmula que eu tenho? Então, eu tenho aqui o que? Não P, ok? Não P. Agora, o que que eu tenho dessa daqui? Dessa daqui eu tenho o que? P implica em S, certo? Ó, dessa daqui, ó, eu consigo tirar P implica em S. E de não Q, eu tenho o que? Q. E de não P, eu tenho P. Tá aí. Agora, o que mais que eu tenho? Ó, de P implica em S, eu vou tirar P, mas P eu já tenho. E vou tirar S, mas S também eu já tenho aqui, ó, certo? Como é um conjunto de subformas, eu não vou repetir, né, num conjunto. Então, tá aí. Estão aí as minhas subformas. Vamos contar? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa daqui, né, 6, que é essa daqui, certo? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho quantas subfórmulas aí? Opa, contei errado aqui, ó. Eu tenho 1, 2, aqui é 3, ó. 3, né? Separei elas por vírgula aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho aí o que? 12 subfórmulas, né? Oh, gente, aqui eu contei duas de novo. Aqui é uma, né? Uma. Tá separado por vírgula, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Separei elas por vírgulas aí, ó. Eu vou apagar aqui essa. Aí, ó. Aí dá para contar certinho. Essas são todas as subformas, ok? Pessoal, então a gente termina a nossa aulinha aí de hoje, tá? Foi só uma aulinha onde nós apresentamos aí, né, a sintaxe da lógica proposicional, né? Tranquilo. Tô deixando o exercício aí para vocês fazer, para vocês praticarem. É muito importante, né? Parece assim bem trivial, às vezes um pouquinho chato, mas vocês vão ver que a gente precisa entender essa primeira parte aí dessa sintaxe, tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau.